porque a gente vive hoje um quadro histórico de alta de recuperação judicial no Brasil. Só para dar números aqui, no ano de 2024, a gente teve 2.273 pedidos, que foi o maior número desde o início da série histórica, e uma alta de 61,8% contra 2023, ano contra ano, né? E em 2025 a tendência parece seguir mais ou menos a mesma, né? Só no mês de janeiro a gente já teve mais 162 pedidos, que dá uma alta de 8,7% ano contra ano. Em fevereiro mais 122 e em março 187 pedidos, que é o recorde mensal desde 2020. E aí, o que eu quero discutir com vocês é justamente, bom, esses pontos, né? Porque acho que existe claramente uma componente macroeconômica, né? Quer dizer, a taxa de juros no Brasil, ela subiu, e ela subiu de maneira relevante e com uma velocidade também que a gente pode destacar, né? Saiu lá das mínimas de 2% para o que a gente tem hoje, quase 15%, de maneira bem relevante. Isso acaba apertando muito, né, as companhias de maneira geral, porque diferente do mercado estrangeiro, onde tudo é prefixado, né? Aqui a maior parte é pós-fixado. Então, quando o juro sobe, você acaba estrangulando o empreendedor que toma um susto ali com o custo final da dívida, né? Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês sobre a RJ, e vocês estão ali no dia a dia, vocês acham que o pico já passou, o pior já foi, ou a gente de fato vai continuar vendo esse cenário se deteriorar? Posso lógico. Até, Colas, acho que é importante, é legal o negócio, acho que todo mundo tem lido as nossas cartas, né, que a gente Sim. faz, a gente, pô, gasta um tempo para pensar nelas, nos temas e tudo mais. E um dos gráficos que a gente colocou lá recente foi exatamente isso, né, mostrando a Selic como um leading indicator de recuperações judiciais. Então você pega na primeira subida, aí depois você começa a ver as recuperações judiciais subindo. E aí logo na sequência ela começa a cair, diminui, parece que vai normalizar ali por volta do 10, e depois no meio do ano no meio do ano para cá, de 24 para cá, volta a subir e depois você começa a ver o nível de recuperação judicial Uhum. crescendo cada vez mais, né. E eu acho que o mais interessante é que agora a gente tinha uma expectativa até no início do ano de juros cair um pouco mais, mas pelo jeito parece que vai ficar mais alto por mais tempo. Uhum. Então, só por isso acho que a gente já está vendo que pode ser que continue por mais um tempo e a gente veja, de fato, recuperações judiciais aumentando. A gente vê pela qualidade do crédito das companhias, está todo mundo muito alavancado, né, para até empresas necessitando de injeção de equity, né, para continuar sobrevivendo, para manter a alavancagem. Então, assim, é um cenário que é bem complexo e acho que para crédito em geral isso é relevante, né. Perfeito. E, Urbano, mas assim, lá no dia a dia com as companhias, vem algum sinal assim que preocupa? Vocês começam a perceber antes? Porque na carta da Root, se me corrija se eu estiver enganado, se eu não me engano, eu leio todas, né? Mas eu acho que era alguma coisa como 24 meses de lag, ou 16 meses de lag. É quase, acho que é de 6 a 8 meses de Sei, lag. 6 a 8 meses de lag na política monetária para É, bater. Tá, eu perfeito. acho que é isso. Tá. Você está observando alguma coisa lá na Algma, enfim, com as companhias que vocês são credores, que vocês conversam? Tem companhias que você começa a perceber que a geração de caixa que eu falo, o balanço hoje, com IFRS, né, cada vez, os números, você precisa destrinchar aquilo, entender aquilo bem com a companhia, tem um monte de detalhe para você olhar. Então, a gente gosta de sempre focar no fluxo de caixa, né. E e quando você começa a olhar que começa a faltar dinheiro lá no fluxo de caixa operacional da companhia, e isso vem principalmente da economia eventualmente começar a esfriar, que eu acho que isso ainda eu não estou vendo o fluxo de caixa operacional. Alguns setores com um pouquinho mais de problema, a saúde já vem ali de um tempo maior ali com o fluxo de caixa operacional, mas quando você vê que o custo da dívida, o fluxo de caixa operacional da companhia não começa a cobrir mais, ela precisa pagar ainda depois imposto, tem algum capex que ela precisa fazer, e dívida, né, e às vezes não está pagando nem os juros da dívida. Aí você começa a se preocupar. Você fala: "Esse cara vai precisar tomar mais dívida, a dívida vai aumentar ainda mais no balanço dele, e num custo de 15% essa é uma conta que aumenta demais", né. Então, eh, aí é o momento de você sentar com a companhia, se você conseguir vender o crédito, você pode vender o crédito, ou você sentar com a companhia
e ver, olha, me traz alguma garantia, o que a gente faz aqui para se acertar, você vai injetar equity, não vai. Então, para isso que você monta a Covenant, uma série de estruturas de proteção, para você ter essa oportunidade de sentar com a empresa e entender exatamente como que você endereça esse problema, né? E olha só, Claro. complementando o Urbano, né? Não é 15 de juros, né? É 15 mais 5% de juros. Quando então o cara tá mais alavancado, Tem o spread de crédito. tem o spread de crédito. A gente tá falando, o cara tá pagando 20, 22% de juros ao ano. Então é muita coisa, né? Pega uma companhia 3, 4 vezes alavancada, ela tá trabalhando para pagar juros, né? Imagina o quanto que o negócio precisa gerar de retorno na ponta para pagar, né? Tem setores que aguentam, mas tem maior parte dos setores que não aguenta. Perfeito gancho, que essa era a minha próxima pergunta, porque eu imagino que vocês devam, obviamente, vocês olham muito no micro ali, mas existe, eu acho que esse monitoramento até pelo aprendizado de histórico de gestão que vocês têm, né, de bastante tempo, setores que preocupam mais e menos, né? Então, assim, até pegando esse gancho que você deu, Urbano, e aí o Legate complementa, eu acho, mas quais são os setores ali que vocês observam nessa situação onde as RJs estão subindo que mais preocupam, assim? Pô, RJ subindo, eu não por setor, eu não consigo aqui, Mas tem né, um modelo precisar para de você. um modelo de negócio que preocupe mais, algum Eu segmento eu da acho, economia? vamos lá, por exemplo, tem modelos intensivos em capital que são, mas que tem uma margem muito alta, né? O cara tem um ROIC alto, tem margem alta, então eles aguentam, né? A gente divide lá, tem uma operação de renta lá que a gente divide até lá, né? Tem outros debenturistas e tal. É um setor que, se bem tocado, ele aguenta uma alavancagem mais alta, com juros mais altos, porque eles têm muita margem. Eles alugam equipamento a 4%, 5% ao mês sobre o valor de aquisição, né? Uma margem EBITDA de 50%. Eles aguentam, né? E tem setores que, estruturalmente, não tem capacidade de aguentar. Então, varejo, por exemplo, é um caso clássico. Commodities, né? Commodities, o preço está em cima, se o preço de commodity cair, né, vai sofrer pra caramba. Então, empresas de commodities têm que sempre carregar muito caixa no balanço para aguentar os períodos de baixa de ciclo. Vamos lá pensar outro setor aqui um setor que acho que tem alguma preocupação, o setor de telecom, as internet service providers, né? A gente tem exposição lá na carteira, mas é um setor que hoje tá com muita competição. Então você vai ali numa cidadezinha do interior que tem super pouco adensado, tem 3 ISPs lá te oferecendo serviço de internet, né? E é uma briga ali que vira de preço, né? Qualidade de serviço está cada vez mais commodity, os caras te atendem hoje, tem ferramenta de WhatsApp, tem caras mais sofisticados, usam AI, uma série de coisas. Então vira um negócio commodity, o custo de aquisição do cliente começa a ficar alto, e o cara vai trocar, às vezes, para reduzir 10, 20 reais uma mensalidade, o cara faz um CAPEX. Então, é um setor que começa a gerar alguma preocupação. Já aconteceram alguns casos no mercado ali de companhia do setor pedir RJ. Então, acho que tem que ver a dinâmica do setor ali, mas tem setores que aguentam a alavancagem mais alta. Tem setores que não. Infraestrutura. Todo projeto de infraestrutura, por natureza, nasce alavancado. Pode nascer 10, 15, 20 vezes alavancado, mas ele tem que ter uma dívida alongada o suficiente para comportar esse período ali que ele tomou dívida para financiar o CAPEX que ele precisa fazer, e também, por definição, um projeto de infraestrutura vai ter margem boa, tem uma geração de caixa muito previsível, você consegue estimar muito bem aquele CAPEX, que retorno ele vai te dar de fluxo de caixa. Então, é um setor bastante resiliente, ele aguenta num determinado momento da vida dele mais alavancagem.